confesso pra você que eu estou muito curioso sobre como vão as coisas e como vai o mundo, porque o mundo tá indo de uma maneira muito estranha. A gente tá acompanhando aqui recentemente, saíram notícias sobre isso, um possível acordo Ucrânia-Estados Unidos, né, e Rússia, mas disse que o Putin tá fazendo gosto ruim, o Putin não tá gostando dos termos da negociação pra fechar um cessar-fogo, e é tudo que o Trump quer, né, o Trump quer um cessar-fogo pra se apresentar como o cara que resolveu uma crise global à maneira dele, né, e o ponto que a gente enxerga, eu cheguei a fazer um tweet sobre isso, porque pra mim tá nessa, o Trump ele tá tentando impor um modo, né, um método diferente de se fazer política e de tocar o que a gente chama de as relações exteriores dos Estados Unidos e o papel outrora hegemônico dos Estados Unidos nas relações internacionais. E ele está fazendo isso também com medidas que estão hoje prejudicando ações na Bolsa de Valores de empresas americanas, né? Houve uma queda, um derretimento grande nos últimos dias de ações das grandes empresas americanas, desde a Nasdaq, as da SP500, né? As normais, as empresas da economia real norte-americana. E o lance todo, enfim, muita gente acha que isso faz parte de uma grande estratégia, de que o Trump ele tem um plano, e eu ainda tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas porque muita gente, quando o Bolsonaro entrou, achava que as jogadas que o Bolsonaro fazia e as decisões que ele tomava e as estratégias retóricas feitas por ele eram uma grande, vamos dizer, sacada que ninguém compreendia. Era o que eles chamavam à época de xadrez 4D. O xadrez 4D, ele vamos dizer, colocaria outra dimensão. Então, assim, o cara joga um xadrez que a gente não tem condição, a gente não tem cérebro sequer pra imaginar. Essa é a piada do xadrez 4D, tá? Mas as pessoas também imaginavam isso do Donald Trump. E esse é o primeiro ponto. Quando pintou a pandemia, lá pra 2020, o Trump, ele começou a vir com várias teorias diferentes sobre o enfrentamento da pandemia. O Trump comprou uma parte do discurso anti-vacina por um tempo. O Trump também comprou um discurso sobre não vou fazer lockdown, vou adotar uma estratégia diferente aqui e ali. E o Trump postergou uma resolução. A diferença é que nos Estados Unidos eles tomaram uma decisão, eles viram que estavam no caminho errado e tomaram decisão pela vacina, saíram gastando dinheiro à torta direito pra vacina. E aí o Trump saiu comemorando que ele tava vacinando rápido, né? O que eu quero dizer com isso é que nem sempre é um xadrez 4D e por muitas vezes há uma intuição da liderança política e do grupo político, e essa intuição não necessariamente leva a gente para um caminho correto, tá? Então, eu recomendo a todo mundo que tá muito empolgado com o Trump, ou que acha que vai rolar uma espécie de um xadrez 4D, ou que tá rolando, que, vamos dizer, modere um pouco as expectativas, porque pode ser, às vezes, que são intuições e estratégias e lógicas negociais que podem se mostrar falhas e ruins no caminho, tá? Eu não consigo entender ainda, tá? Se essa é a grande estratégia dele de desconstruir antigas alianças vai dar certo, né? Isso faz parte de uma premissa de que os Estados Unidos ele é autossuficiente em praticamente tudo e que ele pode ter relações que são baseadas, vamos dizer, na vassalagem dos seus, enfim, dos países menores que estão na sua órbita de influência, e que essa vassalagem ela vai funcionar simplesmente porque contra a força não há argumentos. E quando eu falo força, eu não cito apenas força bélica, eu cito também força econômica. Então, os Estados Unidos vai chegar para os seus, vamos dizer, para o mundo ocidental, né? Que é o que eu sinto que tá pintando, e ele tá dizendo assim, ó, a gente mudou a relação, né? Antigamente com a Europa, a gente ficava mandando dinheiro aí pra vocês e tal, defendia vocês, e vocês eram cheios de opiniões. Agora é o seguinte, é assim, é assado, se resolve aí, se não gostou também tô fora, tá? E ao mesmo tempo ele não vai permitir que a Europa entre na zona de influência, na órbita de influência de um outro rival, a.k.a. China, né? Mesma coisa a América Latina. Então o que os Estados Unidos vêm fazer, ou o que tá me parecendo tá sendo feito ali pelo Trump, tá sendo feito pelos Estados Unidos, é uma mudança nessas relações em que, vamos dizer, certos maneirismos necessários a um soft power, em que os Estados Unidos se aceitavam como essa potência maior, tá? Como uma espécie de primus inter pares, né? Primus inter pares quer dizer o primeiro entre iguais, né? Mas que mantinha relações de ouvir os demais e tal, isso se alterou. Agora é o seguinte, eu sou o big dog here, eu sou o cachorrão aqui, e vocês vão ter que se submeter a mim. Então, andem com o rabab e a família Bolsonaro, que fica aqui prestando vassalagem. Eu dou os exemplos sempre, né? Eu tava comentando quando eu fui almoçar hoje, né, que eu me esqueci disso, né? O choro do Bolsonaro quando não foi pros Estados Unidos assistir a posse do Trump. O Riso pode fazer o levantamento aqui. A forma como o Bolsonaro chora, igual uma criança, porque ele não pôde viajar pros Estados Unidos pra assistir a posse do Trump, é não apenas uma demonstração da fraqueza do Bolsonaro, mas também uma espécie de sinalização que o Bolsonaro faz, às vezes intuitiva, ao líder dele, né? Então ele vai lá e veja só que coisa. Ele vai lá e fica chorando nessa posição meio humilhada, meio patética, né? E eu vi esse tipo de demonstração de vassalagem e humilhação por parte do Milei. Dos europeus, né? Em geral, os não eleitos gostam de fazer essas demonstrações de vassalagem e humilhação também. E é um tipo de relação que não era tão comum, assim. Ao menos os Estados Unidos tentavam manter uma aura de, né? Vamos aqui
fingir que temos aqui alguma igualdade entre nós e tal, né? Não é mais o caso. Mudou. Quem conhece as técnicas de negociação do Trump e até o estilão do Trump, diz muito que o Trump é assim, né? O Trump, ele gosta de fazer exercícios de força nas relações comerciais, nas negociações, porque, em geral, se você pede muito, você vai conseguir mais do que você pediria naturalmente, imaginando que era o que você iria receber, né? Do tipo, eu quero 3, se eu começo pedindo 3, eu vou ter 2. Se eu começo pedindo 6, eu vou ter 4, não vou ter nem 3. Então, o Trump vai usando esse tipo de estratégia negocial e vai pra cima dos seus não adversários, no caso, mas em geral dos seus ex-aliados, e aí ele muda a natureza da relação, não com a China, mas com Taiwan, não é interessante? Não com a Rússia, mas com a Ucrânia, né? Não com a China novamente, mas com o Japão, com o Canadá, com a Dinamarca, né? Ele não tá rugindo com inimigos históricos, reparem nisso. Ele não tá mostrando os dentes, né? A águia não está voando sobre o território russo, nem chinês. Ele fica voando nos seus aliados, que até ontem eram aliados dele, e que agora falam, não, calma aí, a relação é outra, uma relação em que eu tenho que me submeter a uma ave de rapina. E eu acho que essa direita, né, essa direita americana fica citando Nietzsche o tempo todo, né? Eles falarem assim, desse ave de rapina, desses homens de rapina, né, que vivem da rapinagem, como essa direita americana quer aparecer, eles estão criando aí, vamos dizer, um novo sistema de relações que eu não consigo entender como necessariamente funcional. Eu não sei se isso vai funcionar. É um novo modelo. Como eu já falei pra vocês, né, a nossa imaginação, a nossa mente, ela é muito treinada a entender o mundo dentro dessas categorias, vamos dizer, liberais e tal. Eu já falei, não quero me repetir pra live não ficar, né, repetitiva, mas ainda assim, faz sentido realmente ele ter uma Europa que vai necessariamente precisar se desvincular dele e não vai poder mais confiar nele e nem nos seus parceiros. Eu vou dar um exemplo, eles vão confiar na Starlink, eles vão confiar, assim, vou ter negócios com as empresas do Elon Musk aqui no meu território. Digo mais, cada vez mais o X vai ser visto como uma plataforma utilizada para o projeto político deles, né? Muito bom, muito bem colocado aí, Rizzo. O Rizzo botou aqui, né, o Alexandre de Moraes falando, o Alexandre de Moraes já é um inimigo do Xandão. Já é um inimigo do Xandão. Desculpa, o Alexandre de Moraes já é um inimigo do Xandão. O Alexandre de Moraes já é um inimigo do Musk, sim, mas a forma como, vamos dizer, os projetos do Musk se entrelaçam com o projeto político do Trump faz com que as empresas do Musk sejam vistas como, vamos dizer, elementos nesse tipo de batalha política internacional. E hoje eu não duvido que ele use justamente um X como ferramenta. E eu sempre fui entusiasta da ideia de que a direita passe a ter redes sociais, né? O Elon Musk é um cara hoje de direita, não era anteriormente, ele ter uma vitória, eu acho que é uma vitória para o nosso campo político e ainda estamos num saldo bastante positivo. Mas entendam um negócio, ele é de direita e ele é sul-africano, mas ele é americano, né? Os interesses dele não são necessariamente os nossos, entendeu? E às vezes a gente, como um bom brasileirinho, como aquele Bolsonaro chorando vendo a posse do Trump, a gente se esquece, tá, que os interesses deles não são os nossos, e que nós temos que ter os nossos interesses particulares, e que nós temos que entender qual é o nosso papel no mundo, e que por muitas vezes os nossos interesses como nação, os nossos interesses como brasileiros vão se conflitar com os interesses dos americanos, sim, lembre-se sempre disso, esses interesses vão se conflitar com os interesses americanos por várias vezes, e aí, cara, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Vai montar uma base deles aqui? Né? Não me parece sequer inteligente, né? Mas entendo, hoje o militante de direita, inclusive brasileiro, ele encontra no Trump uma espécie de ícone salvador, né? As pessoas ficam, Trump, save me, né? Não vou esquecer do vídeo daquele débil mental, daquele retardado de Goiás, o Pablo Marçal, que conseguiu, né, aparecer lá num evento do Trump. Aí, please, Trump, save America e Brasil, save Brasil, né? O ISO, save Brasil aí pra nós, dá uns pequi aí pra nós comer, né? O ISO, dá uns pequi aí pra nós comer, né? Deus protege a gente aí, ó, o ISO, pequi, né? Cara, save Brasil. O Trump, porra, vamos entender, o Trump é um americano branco, ele não é anglo-saxônico, ele é de origem alemã, mas ele é um cara ali daquele meio leste, né? O nordeste dos Estados Unidos, ou seja, uma região tradicional americana. O Trump tem desprezo por nós, galera. Entenda, o Trump tem desprezo. Nós somos latinos. Nós somos cucarachas na cabeça dele, entendeu? Entendam sempre, cara, um americano que não é aquele americano riponga que quer saber o borogodó do Brasil. Esse cara, ele acha a gente um bando de macaco. É real, ele acha. Todos nós, os macaquinhos e, sabe, esses caras, cala a boca aí, vocês americanos, vão dançar aí. Só não enche meu caso, só não aparece aqui, por favor, não me se hospede aqui no meu hotel. É o que
porque eles acham isso da gente. Entendam isso. Ele acha isso da gente. Então achar que ele tá preocupado, preciso salvar o Brasil, é meio ridículo. O Brasil tem um papel menor no projeto político americano, mas dado que, vamos dizer, ele não dispõe de tantos aliados globais, o Bolsonaro ocupava um papel muito interessante nisso. Era um papel legal. Era um aliado dele no terceiro mundo ali, num país que é populoso como o Brasil, que é uma das maiores democracias do mundo, que tem um PIB, em termos absolutos, né, quando colocado num ranking global, respeitável, né? Então, beleza. Mas não é nada muito além disso, entendeu? E aí a galera fica achando que o Trump vai salvar, que o Trump vai botar energia nisso, que o Trump vai fazer isso. O Trump não vai fazer nada, a não ser que lhe interesse, a não ser que o fazer algo com o Brasil, vamos dizer, ajude os seus interesses particularíssimos, mas não é o caso agora, não é o caso. E nós vamos ficar com a nossa direita cumprindo esse papel patético, né? Um papel de vassalagem e humilhação total e completa. Então, volto a colocar, quando vocês veem aquele monte de bolsonarista que agora ama a Rússia, né? Já estão lá. So you né? Você, pô, entendi. O Trump adota uma posição, vocês vão adotar porque vocês precisam, vocês amam. Viva o Trump, viva o Eduardo Bolsonaro que vai lá ver o Trump. Negócio humilhante, um negócio horroroso. Enfim, não consigo curtir uma parada dessas, né? E o mundo, né, vai, assim, toda ação, ela tem que pressupor uma reação. Necessariamente uma ação tem uma reação, né, uma lei básica da física. Se uma ação ela tem uma reação, você, quando vai agir, você vai ter que pressupor a reação. E é óbvio que vai ter uma reação. É óbvio que você está tendo uma reação, por exemplo, que a direita canadense, não falando nem da esquerda, a direita canadense tá tendo que reagir a um ataque à soberania do Canadá, a uma forma meio tosca e bizarra em que os Estados Unidos tratam o Canadá. Não, e esse mundo, ele vai começar a buscar novas relações, vai buscar novos caminhos. E aí, como é que vai ser? Faz sentido? Faz sentido. Os Estados Unidos, eles têm uma série de vantagens, que são vantagens econômicas, que não são necessariamente naturais, né? O mundo negociar petróleo em dólar acontece porque os Estados Unidos são a maior potência do mundo. Porque não necessariamente ele precisaria negociar o petróleo sempre em dólar, tá? E quando ousaram, né, começou os BRICS falarem, não, e se a gente negociar em outras moedas e tal, não, é em dólar, é pra ser dólar aqui, entendeu? Então, quando os Estados Unidos, eles falam, não, eu criei o GPS, né, vou oferecer pra vocês aqui, você começa a ficar enredado num sistema tecnológico e também no padrão americano, que assim, os Estados Unidos fazem o mundo comercializar em dólar, comercializar petróleo em dólar. O petróleo é o sangue do mundo. O sangue que irradia o mundo hoje ainda é o petróleo. E você negocia petróleo em dólar. Assim o mundo roda, o mundo gira através de dinheiro americano. Girando através de dinheiro americano, os americanos exportam a própria inflação pro mundo. Então os Estados Unidos, eles dispõem de uma série de vantagens econômicas, tá? Dada a sua posição, que foram herdadas também de uma série de escolhas políticas que os Estados Unidos fizeram, em que eles eram uma espécie de primos inter pares, uma espécie de líder legítimo e mais ou menos, porque na política, especialmente na política internacional, não existe heróizinho, mas mais ou menos justo. O que eu quero dizer? Os Estados Unidos dispunham, após a Segunda Guerra Mundial, de um poderio em que eles tinham, vamos dizer, meios para invadir qualquer país e tomar grandes somas territoriais. Os Estados Unidos poderiam ter iniciado, no pós-guerra, uma empreitada imperial, e aí eles poderiam tomar e administrar de maneira diferente, ter colônias no mundo inteiro. Ele poderia fazer a América Latina inteira um protetorado americano. Ele fazia isso, transformava num protetorado americano. Ele poderia fazer isso com nacos inteiros da África, setores inteiros da Ásia. Ele poderia manter esses estados europeus, assim, como colônias. Eles adotaram uma linha diferente, né? A linha que os Estados Unidos adotou é primos inter pares de um mundo livre. Então ele é o líder do mundo livre, só que o mundo livre comercializa na moeda dele. Então ele protege, ele mantém as soberanias locais, mas o mundo funciona de acordo com um sistema dele, né? Um sistema de valores dele. E ele também exporta um soft power dele, através dos filmes, das músicas, da cultura, do jeito de se vestir, do jeito de agir, do jeito de trabalhar. O mundo exporta a tecnologia dele, todo mundo começa a falar inglês. Então os Estados Unidos adotaram uma estratégia muito sofisticada no pós-guerra de se tornar uma liderança global de uma maneira diferente, que é uma maneira que não foi, vamos dizer, a do Império Inglês. Não, o Império Britânico era outra natureza, né? O Império Colonial Francês, o Império Colonial Espanhol eram outras coisas, o Império Romano era outra coisa. O modelo americano é um modelo único, o modelo americano, mas ele se baseava nisso, numa posição de liderança natural que
através desse soft power, ele impunha seus valores e uma ordem global, não sem sangue e não sem consequências. Estou falando aqui que era um modelo, e era um modelo que ele soou conveniente para aliados. Ah, mas os aliados, eles começaram a abusar, as pessoas começaram a relaxar, isso não é óbvio, isso é um tanto quanto claro, né? Naturalmente, eu acho um pleito muito válido do Trump na questão da OTAN na Europa, né, que os europeus não gastam com isso, mas beleza. Dito isso, a forma como o Trump está conduzindo as coisas é para uma mudança nessa linha. Então ele vai exercer poder de qual maneira? Aceitando que os Estados Unidos não são mais a grande potência, que não é mais representante do mundo livre, aceitando que não existe mais mundo livre e que a ideia de mundo livre era uma concepção criada justamente nesse pós-guerra, porque quem venceu a Guerra Mundial foi o mundo socialista e o mundo livre. Vamos botar aqui o mundo atlântico, o mundo anglo-saxônico venceu a guerra de um lado, do outro lado venceu a guerra a turma comunista com a União Soviética. Esses caras depois ficaram numa guerra entre eles pra ver quem tinha hegemonia, e os Estados Unidos ganharam. E quem perdeu lá foi aquele bloco totalitário, identitário, étnico, fascista / nazista, vamos dizer, liderado pela Alemanha, né? E aquilo ali, enfim, padeceu. Me parece que o Trump, ele tá, né, o mundo livre ali, ele tá capitulando disso, falou, dane-se essa história de mundo livre, vocês que se danem aí. E é o seguinte, aqui é América pela América, é América pela América, a gente tá preocupado com a América, a gente não tá preocupado mais com vocês, a gente tá gastando muito dinheiro com um grande besteirol internacional, nós não precisamos disso, nós vamos agora, como nosso interesse é exclusivamente americano, nós vamos peitar o mundo, vamos enfrentar o restante do mundo, usando a nossa força para obter as melhores negociações possíveis e os melhores acordos possíveis apenas para a América, ou seja, não sou mais garantidor de uma ideologia, de uma visão de mundo liberal, que é essa ideologia do mundo livre, não somos garantidores, vamos conversar com os meus inimigos e meus aliados geopolíticos para fazer os melhores acordos possíveis, para termos a melhor posição política para os Estados Unidos da América e ponto. E aí antes você vai falar, mas Renan, mas já era assim antes, eles óbvio que cuidavam disso, aquele arranjo atendia os interesses americanos, tenho certeza disso, mas aquele arranjo talvez fosse melhor para os seus parceiros do que o modelo proposto pelo trumpismo, tá? Quando a gente soma isso a uma quase indumentária, uma lógica, uma estética, um discurso meio imperial, evocando Roma por parte dos seus pensadores, das suas lideranças, para a turma ao redor, a gente percebe que qual seria esse novo momento americano? Que momento é esse, né? É um momento sei lá, que eles vão começar a falar, ok, queremos nacos territoriais dos outros. Eu vi isso como discurso, né? Quero comprar o Canadá. Não vai comprar nada, lógico. Tá falando de déficit, quer comprar o Canadá. Não, vou pegar o canal do Panamá pra gente, vou anexar a Groenlândia. Não vejo fazendo isso, mas como discurso, isso ajudou a criar na cabeça dos americanos a ideia de que eles estão, vamos dizer, num novo momento. Esse aqui é o novo momento da América. A América tá num momento diferente. Pra mim tá mais como discurso, tanto que o que restou, vamos ver, qual foi a grande novidade de, vamos dizer, geográfica dos americanos, né? O Golfo da América. Então, na falta de uma anexação real, eles renomearam o Golfo do México para Golfo da América para fins americanos, né? Isso, eu não sei se tá no da Google e da Apple já, um dos dois ainda era Golfo do México, mas você entrar lá, já tá Golfo da América, Gulf of America, né? A turma... vamos ver aí, Rizzo. Pode botar no mapa, vamos lá. Olha lá, aqui, ó. Vai, ele fica reduzindo ali. Tá, assim, o lance tá Golfo do México, entre parênteses, Golfo da América. Eles já estão adaptando ali pra isso. E, gente, eles não anexaram o mar nenhum ali. Aquilo é apenas uma bobeira. Tipo os romanos chamando o Mediterrâneo de Mare Nostrum. O Mare Nostrum, é nosso mar. Tá, na prática isso não significa nada. Me parece mais discurso pra criação de um imaginário do que, na prática, algo novo, né? E eu também não tô vendo os Estados Unidos partindo pra essa lógica territorial. Outra coisa que a gente viu eles fazendo era o Trump ali na questão israelense falando que ele iria anexar a Palestina. Não, vamos transformar a Palestina num território americano, nós vamos desenvolver muito isso aqui, será um território nosso, administrado por nós e tal. Mas novamente, né, era só blá blá blá. Nada disso saiu do papel, tá? E não saiu do papel, e não vai sair do papel, porque se vamos supor, o Trump tá tentando se mostrar um pacifista e ele quer reduzir gastos globais ligados a vamos dizer, gastos militares globais americanos nessas despesas militares. Aí ele ia fazer que ele ia declarar guerra a uma nação amiga como o Canadá. O que ele vai fazer? Ele vai declarar guerra à Dinamarca? Ele vai declarar guerra ao México? Ele vai fazer uma ocupação? Não me parece ser o caso, né? Então, ele vem usando esse discurso, isso me parece muito mais um discurso para fortalecer a imagem dele dentro dos Estados Unidos, no momento em que ele e Trump, junto com o Musk, fazem uma blitzkrieg contra a esquerda lá, e isso é uma coisa muito bem-vinda, é uma coisa a ser elogiada, né? Eu já tô vendo gente, inclusive aqui no Brasil,
Brasil, gente na imprensa, era legal se rolasse isso que o Musk tá fazendo, se Dodge aí nas despesas públicas, tá maravilhoso, né? Isso também tá pegando muita maluquice ali da esquerda e tal. E é bem-vindo. Também foi pra cima do negócio woke, mudou, vamos dizer, a lógica corporativa americana, ou seja, as grandes empresas americanas simplesmente cortaram essa baboseira woke. Isso aí, né, realmente tá indo pra lata de lixo ali da história. E espero que um dia, espero que não retorne, mas eu espero que um dia as pessoas olhem assim, meu Deus, cara, houve uma época que os caras queriam fazer as crianças virarem travesti. E lembre-se, nós vivemos aqui numa época em que artistas, produtores de conteúdo tentam transformar crianças em travesti, tá? Só pra gente entender assim, o tamanho da maluquice disso. Esse pano de fundo, ele vai dar muito pano pra manga. Muito pano pra manga. A gente vai falar muito dessas coisas. E não me parece que até agora eu não sinto ser o plano mais brilhante possível. E eu acho que a gente vai viver um mundo muito instável, tá? Quis gastar esse comecinho aqui com política internacional, porque a gente vai ter que agora cair no nosso rame brasileiro, pro nosso nheco, a nossa brasilidade. Vamos lá, Rizzo. O que você quer me jogar com uma das coisas mais horrorosas, né? Vamos falar de coisa horrorosa. Renan, você prenderia um cara com... Nem precisa de fone. Ah, não precisa de fone? Um cara com uma passagem criminal? Sim. Com 2 passagens criminais? Sim. Com 5 passagens, os caras tá solto já é absurdo, né? Completamente absurdo, né? É o caso dos ladrõezinhos do celular no Rio de Janeiro. Eles são detidos, soltos, vão roubar. Eles não param de roubar. É uma máquina de roubo. Bom, eu cheguei na notícia hoje que, assim... Homem que matou mulher e estuprou filhas tem 47 ocorrências criminais. Então imagina você ter 47 ocorrências, você é fichado 47 vezes, tá? Você é pego e você é detido 47 vezes. Você é uma máquina de cometer crime, tá? Naturalmente o seu lugar era uma vala, você devia estar morando num casulo de madeira há bastante tempo. Mas não, você tá solto. Depois de 47 ocorrências, você tá solto. E aposta, eu vou ler aqui a notícia. Homem também responderá por tentativa de homicídio contra o filho de 13 anos, que tentou proteger a mãe das agressões cometidas por ele. Veja só, ele tentou matar o filho de 13 anos, ele violentou sexualmente as próprias filhas e matou a mãe dos filhos e filhas dele. Esse sujeito, né, eu não quero... Esse sujeito, assim, é um animal, assim como muitos animais que ficam circulando pelas ruas do Brasil. E eu vou ser repetitivo, vou falar o quê? Que as nossas autoridades, elas lutam pra que esse cara fique solto, é tudo verdade, né? Eu perdi, assim, eu já falei tanto disso que eu perco até o ânimo de contar mais essas coisas. O que eu vou comentar? O que eu vou comentar é o seguinte, que cada vez mais vocês precisam no perfil da Tabata Amaral, tá? E de figuras dessa esquerda, especialmente da centro-esquerda. A extrema esquerda já ela gosta do bandido, ela acha que ele é um soldado dela. Agora tem esses de centro-esquerda que não votam em matéria penal, que mantenha bandido preso, né? E essas pessoas têm que lembrar assim, a mão delas tá cheia de sangue. A mão dessas pessoas tá suja de dinheiro e de sangue. Dinheiro de ONGs internacionais que botam dinheiro no Brasil pra fazer com que essas leis continuem do mesmo jeito, e sangue das vítimas desses caras. Essas pessoas, cara, se comportam como psicopatas, porque em nome da ideologia dos seus parceiros políticos perversos, eles ficam aí defendendo o absurdo. E aí eles ficam falando só, olha só, este homem aí, né? Aí eles vão lá, homem, pô, ele é homem, né? Ele matou, então vamos tentar botar alguma... Ele é pardo, é um homem pardo. Pô, se ele já é pardo, já virou um homem negro. Não vamos encarcerá-lo, né? Não vamos encarcerar, o encarceramento em massa. Prender resolve? Prender resolve. Então vamos construir escolas, né? Vamos construir escolas ao invés de presídios, né? Que nação decente constrói mais presídios de escola? Salvador é uma nação bem mais decente. E assim, não é uma coisa detrimental. Você pode construir escolas e presídios, sabia? Assim, não existe um impedimento. Na verdade, assim, o impedimento poderia ser da seguinte ordem: eu não vou pagar mamata pro alto funcionalismo e vou salvar dinheiro para construir presídios e escolas. Sacou? Você pode fazer os dois. Então, não tem problema nenhum. Você pode construir muito presídio. E assim, tá faltando presídio. Eu não tô afim de colocar vários presos na mesma cela. Não, eu acho que eles podem ficar confinados em mini celas individuais, sacou? Não tem problema nenhum, tá? Eu tenho problema nenhum em construir centenas de milhares de vagas em presídio, que é o que nós precisamos, né? Nós precisamos resolver um problema, vamos dizer, de população carcerária. E as nossas leis têm que mudar para que as nossas polícias metam em cana esses caras como se não houvesse amanhã. É como se não houvesse amanhã. Esses caras precisam ir em cana numa grande gincana. Meu sonho, né? Vamos falar aqui, meu sonho colorido, sonho lindo. Chegamos à presidência, presidente Beraldo, presidente Kim, presidente Amanda, presidente Faustino, presidente Sandro, presidente Bétega, presidente Matheus, não importa. Esse presidente chegou lá, ele botou o pé lá,
Primeiro dia, senhor Renan, quer conversar com o presidente? Sim, quero conversar com o presidente. Presidente, nosso plano está pronto, está pronto. Podemos iniciar, vamos iniciar. E aí vamos lá, declaramos guerra ao narcotráfico, passamos um super pacote, mudamos as leis penais, as leis de processo penal. E aí, todas as nossas polícias, galera, liberou geral. Vamos sair prendendo e se resistir, passar fogo. E aí vai, prendeu, matou, resistiu, matou, atendeu bem, prendeu. E prende, mata, e prende. E a polícia vai, plau, e prende, mata, e vai. E aí é dezenas de milhares presos, centenas de milhares presos, vários meninos de todos os lugares, de todas as cores, de todos os credos, cometedores de crime presos, muito presos. Alguns costuram bola, outros ficam presos, alguns recuperados, outros para sempre. E aí, aquele cidadão comum, o seu Zé, a Dona Maria, de todas as cores, de todos os credos, de todas as regiões do Brasil, é feliz. Depois de alguns meses, meu Deus, onde estava o homem que matou mulher e suas filhas com 47 ocorrências? Morreu, veio a óbito. E onde está o ladrão de celular? Morreu, veio a óbito. Onde está o homem que matou o ciclista ali em São Paulo? Morreu, veio a óbito. Onde está o assaltante de carro? Ah, esse não morreu, esse foi preso. Tá lascado. Muitas bolas serão costuradas, muitas cadeiras serão confeccionadas. Costuras de colchas, edredons, todos muito bem feitos pelas mãos dos nossos presidiários, que passaram muito tempo lá, entendeu? Esse é o Brasil. Olha que bonito. Isso aqui já resolve um problemaço no Brasil, tá? Poesia pura. Isso aqui é poesia pros meus ouvidos. Imagina esse momento. Esse momento pode chegar. Esse momento vai chegar. Vamos trabalhar muito pra esse momento chegar. E será um prazer inenarrável construir isso. Imagina que prazer. E aí vocês vão ver, nossa, veja que lindo, quantos jovens encarcerados. Sim, muitos jovens serão encarcerados. Nossa, estamos matando os sonhos deles, todos esses jovens. Amigos, os sonhos deles, os seus sonhos mais molhados em parecer um personagem de uma música do Oruan, serão todos derretidos. Serão, pra citar um grande poeta oriundo da favela, Cartola, né? Serão moídos como um moinho, né? Os seus sonhos mais mesquinhos vão ser, né, triturados pelo moinho. E esse moinho vai chamar, sabe o que, ó? Poder policial do governo da missão. Ele vai passar, vai igual um moinho. Vai triturar, vocês vão virar quirela, vão virar farelo. Vocês vão ser triturados. Todos os seus sonhos, né? As novinhas que nós sonhava, nós vamos com a arma, comer as novinhas. Não vai ter nenhuma, entendeu? Talvez você vire a novinha na cadeia ali, tá? O que é bem ruim, entendeu? Então, assim, é isso. Difícil. Para isso nós temos um projeto de poder. Esse é o problema. Eu quero ter muito poder. Quero ter poder com a polícia à disposição, com o exército à disposição, tá? Com as forças de investigação e repressão à disposição para dar cabo do crime organizado. Puta, precisa de poder para isso. Muito poder. E precisa exercer esse poder de maneira nobre. E poder, às vezes, ser poder de maneira nobre é se entender como um aristocrata, ou seja, entender que você vai ocupar uma posição de nobreza nesse sentido. Nobreza no sentido nobre da palavra, não é? No sentido positivo que a palavra traz. E aí você vai fazer este sacrifício em nome de toda uma população. Você vai escolher lado, vai derrotar esses inimigos. E ainda tem mais outros inimigos. Você vai ter que derrotar os inimigos da máquina pública, os mamadores de dinheiro público. Todo alto funcionário. Demissões em massa. Ai, eu tava com meu super... Ai, que eu faço com o meu super salário? Não sei. Seu super salário não existe. Seu super salário vai deixar de existir e ele vai se transformar em duas coisas. Em redução de imposto, de um lado, e outro em cadeia e escola. Uma cadeia também, tá? Então, cadê escola? E o Centrão? Oh, meu Deus. Tudo que nós iremos fazer com o Centrão, né? Vamos instituir KPIs e metas para que, né, o tal do fundo, né? Fundo partidário que existe, que eles vivem, eles precisam de voto, compram voto para ter mais fundo. Não, vai ser assim, qual é a taxa de alfabetização, IDEB, bandido preso, número de homicídios, cobertura de saneamento básico, velocidade do atendimento nas unidades de saúde. Como é que é? Tá aqui os indicadores, aí seu partido vai receber um pouquinho mais. Não tem indicador, seu partido recebe menos. Pô, tão difícil, né? Tão difícil. É isso, né? Mas assim, voltando pra parte da bandidagem, que é o que nos traz, como a realidade nos impede de fazer isso, né? Cabe a nós imaginar que nós temos que fazer isso, tá? E nós queremos e nós vamos construir. É por isso que nós estamos montando um partido. Nós acreditamos tanto nisso que nós estamos devotando a nossa vida a construir um partido político, tá? Nós pegamos doações, construímos livros, fomos atrás de tudo, nos matamos, pessoas foram às ruas coletar. A gente tá dedicando a vida pra montar um partido pra nada além de implementar esse projeto. Devotar a vida a isso.
tá? E vamos pra cima e não vamos, assim, em momento algum recuar. Não podemos recuar em momento algum. O que me deixa mais... É uma situação muito estranha, porque esse cara aí, das 47 passagens, provavelmente terá mais justiça quando ele for preso do que fora da cadeia, não é? Isso daqui, ó... O que o Rafael Rizzo tá explicando, assim, que muito provavelmente ele não vai contar com a proteção das facções e eles mesmos vão fazer um julgamento específico. Só que existe, né, Rizzo, nas cadeias hoje, isso tá um pouquinho mais organizado, certas cadeias de isolamento para pessoas que cometem esses crimes dessa natureza, para que eles não sejam mortos pelos outros presos. Então é possível que ele realmente consiga sobreviver, né? O que não deveria acontecer, né? Esse cara, imagina o terror que ele fez com esse menino de 13 anos que lutou, veja só, lutou e quase morreu tentando salvar a mãe do pai. Já parou pra pensar o que ele fez com a vida desse garoto? Esse garoto tentou proteger a mãe de uma tentativa de homicídio do pai e ele quase morreu. Ah, sim, as irmãs foram abusadas sexualmente pelo pai também. Então, assim, esse garoto está destruído. Este pai, óbvio que o que ele merece é óbito. Óbvio que esse cara não tem recuperação. Acho que discutir, sério mesmo, discutir a possibilidade de recuperação desse sujeito, pra mim é papo insano, pra mim é um papo... É papo maluco, pra mim... Eu tô falando aqui, eu não sou o Farrur, sabe? Eu não quero ficar com um bigodão, com uma arma, isso aí... Não, gente, eu tô sendo, sabe, uma pessoa pé no chão, sensata, eu tô calmo, eu não tô exasperado, eu não tô nada. Eu tô falando assim, não há recuperação. Não há recuperação porque, não há recuperação, e 2, porque eu não quero recuperar ele, eu quero que ele seja punido da maneira mais bárbara possível. E eu acho assim, só não pode ser tão bárbaro, porque isso faria mal até para as pessoas ao redor. Então, não por conta dele, mas por conta das pessoas, ele não teria que ser barbarizado, ele teria que ser, vamos dizer, eliminado de uma maneira muito higiênica, né? Acho que nós tínhamos que, uma injeção letal, esse cara tinha que basicamente morrer, ele tinha que ser levado a óbito e a gente não ouvir mais falar dele. Porque ele é um mal na Terra, ele é uma chaga ambulante, ele é um mal encarnado. Quando as pessoas falam, o demônio nisso, não sei o que, é isso, esse cara é um mal encarnado, ele é maldade pura, tá? Esse cara, a existência dele é um problema, esse cara não deveria estar vivo. É meio óbvio, sabe? Esse cara não deveria estar vivo. Só que a gente precisa sempre se lembrar, né, que nós vivemos num país que o sistema de valores que façam que um sujeito como esse cometa esses crimes, ele manda. E que muitos de vocês que estão assistindo aí, inclusive, validam, né? Porque tem gente aqui que me criticava, eu nunca vou esquecer, porque eu comecei a falar do tal do Oruan, do filho do Marcinho VP. Renan, calma aí, música é música, né? Vamos separar coisas. Não vamos separar nada. O cara que ouve essas coisas, ele é influenciado sim a naturalizar a hierarquia deles. A letra do cara é perigosa, não é só sobre o dinheiro público não, a letra do Oruan é ideologia, ela naturaliza um modo de ser, ela naturaliza estruturas de poder, ela é um ódio a essas hierarquias. Portanto, pra mim ele é criminoso e pra mim o destino dele não precisa matar, mas o destino dele é assim, ele tinha que estar muito preso, né? E muita gente não entende essas relações que eu vou fazendo, são as relações óbvias, só que os caras estão os dois tipos, é o Liberbob e o Bobson. O Liber Bobson, né? Esse é o Liber Bobson, que é a fusão do Bobson com o Liberbob. Aí o cara, não, mas é a liberdade dele. É a liberdade dele, né? Ui, alguém tem liberdade no Complexo da Penha? O Rizzo pode levantar aqui. Comando Vermelho anda derrubando cabeamento de internet, de empresas que fornecem para bairros dominados por eles, né? Imagina, as pessoas não podem ter acesso à fibra ótica. Isso no Ceará, nem no Rio de Janeiro. As pessoas não podem ter acesso. Só quem pode fornecer são eles. Você tem que aceitar isso, né? Então o Comando Vermelho faz isso, ou seja, não há liberdade alguma. Aí você quer ver a música do cara que é um apologeta, ele faz apologia a essa hierarquia de poder ali, e você, não, eu quero ouvir a música e quero achar errado que o Comando Vermelho faz isso. Vai se fuder, você é um bosta. Se você acha isso, você é um mongoloide, você é um cocô. Me diz, nossa, isso aqui me dá raiva. Como é que o cara não entende? O que é a CVNet? Não é o que eu tô imaginando, né? Comando Vermelho Net. É sério? É. Os moradores, gente, são obrigados a contratar a Comando Vermelho Net lá em Fortaleza. Porque se ele não contrata a Comando Vermelho Net, ele pode morrer, né? Tomar uma surra, não é? É isso, né? Então ele tem a CVNet, que é a Comando Vermelho Net. Isso é o Comando Vermelho. Aí essas pessoas vêm criticar a gente dentro de um prisma liberal. Não, esse projeto do MBL não é liberal, né? Não é liberal. Você quer ser liberal com a turma que faz isso com o morador. Vai ter que contratar o meu serviço aqui qualquer, senão eu te mato. Essa pessoa é uma lunática, né? A gente mora, galera, num chiqueiro.
A gente mora é pior do que um chiqueiro, né? A gente mora, assim, num bestiário. Aqui é um monte de besta, um monte de fera andando pra lá e pra cá. E a gente quer comer de garfo e faca no meio dos animais, né? Não, tô aqui, eu tô de smoking aqui, fingindo que eu sou algo... Não, para de fingir civilização e fingir normalidade. Porque você tá, na verdade, sendo demente. Você tá sendo louco, né? Eu quero falar de liberalismo e direitos fundamentais aqui do lado da favela controlada pelo Comando Vermelho. Ai, não, vou recuperar aqui, ó, esse assaltante. Soube que, sei lá, na Suíça tem uma cadeia, lindíssima, em que você recupera ele. Vai se fuder, cara. Vai a merda. Aí vai esse cara, né? O Krebson, o Bobson, né? Completamente bestializado, com o relógio roubado, os negócios de ouro, tudo pendurado lá, né? O Krebson não quer ser recuperado, o Krebson quer voltar a ser bandido. Ele quer ser o personagem da música do Oruan. Ele quer ser isso. O nome da empresa é CVNet? Não é possível isso. Não, você tá me zoando. Não, o nome... Não, duvido. Existe uma empresa chamada CVNet? Existe empresa chamada CVNet. Não, dá um Google, Rizzo. Eu posso contratar uma CVNet? Não é possível. E assim, a Anatel não faz nada. A Anatel devia... A Anatel, que enche os culhões com um monte de coisa. A Anatel... Ah, tem a CVNet aqui. A CVNet tá... Alô, eu tô reclamando da CVNet. Você não pode reclamar da CVNet. Alô, a CVNet tem uma reclamação contra você. É assim que funciona. O cara, ele chega lá pro cara lá no morro, minha internet caiu. Não, a CVNet tem uma reclamação contra você, tá? Se reclamar mais uma vez que caiu, eu vou cortar. E não é a internet, eu vou cortar tua garganta. Eu vou cortar com a espada de samurai, igual o Tim Lopes. Deixa eu só contar um negócio. Vocês sabiam que o filho do Tim Lopes é um esquerdomacho e ele defende Oruan e foi defender Oruan nesse projeto? O cara desonra o próprio pai. O filho do Tim Lopes desonra o próprio pai, tá? Pra gente ver, né, que assim, a desonra faz parte, vamos dizer, de muita... não do Brasil, muita gente nasceu pra não ser homem, né? O sujeito nasceu pra não ser homem. Nós precisamos ser um rato. O cara é um rato. A vida desse cara devia ser, assim, baseada na vingança, no ódio contra quem, poxa, impôs ao teu pai que tava fazendo um trabalho nobre, uma humilhação monumental. Aí, não, aqui porque o Oruan... Tomar banho, cara. Nossa senhora. Falando em esquerdo macho, Renan, eu gostaria muito que você reagisse a uma notícia que eu peguei hoje. Lula diz a Alcolumbre Mota que quer ter boa relação e, por isso, colocou mulher bonita na articulação política. Petista se referiu a Gleisi Hoffmann, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais na última segunda-feira. Você sabe que eu não tô fazendo a crítica no prisma que eu imagino que todo mundo deve estar fazendo. Tipo, Lula tá sendo machista. Não tem problema nenhum em ser machista aí, tá? Eu só não entendi a concepção da Gleisi como mulher bonita. A real. Eu não consigo pensar aqui, falando sério pra vocês, que nós teremos grandes melhorias para o Brasil nos próximos anos. Eu sei que tava viralizando ali um corte meu da live de ontem, em que eu falava que as perspectivas do Brasil pro futuro são muito ruins, né? Definitivamente elas não são boas. E muita gente, mas você acha que a situação não pode melhorar? Eu falo, não tem como melhorar. E aí as pessoas falam, como? Né? Eu preciso explicar uma coisa pra vocês, tá? Que precisa ficar claro. Dentro do marco regulatório, mais do que isso, dentro do marco constitucional nosso, que é a própria Constituição, né? Que é o texto constitucional, não algo que possa ser feito. A nossa Constituição impede que reformas profundas como a que vem sendo feita na Argentina e nos Estados Unidos aconteçam. A nossa Constituição, ela impede tudo. Então, como nós não temos homens dispostos a mudar profundamente, inclusive a Constituição, não tem como resolver sequer o problema do déficit e do endividamento brasileiro e do estouro das contas públicas. Essas coisas vão ter que passar, vamos dizer, por mudanças profundas na Constituição. E aí ou a gente faz uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia geradora, e a gente cria uma nova norma fundamental e, portanto, uma nova lei máxima, que é uma Constituição, ou a gente vai ter que convencionar, porque essa é uma hipótese, assim, vamos convencionar que vai ser assim, a gente vai alterar, a gente vai é a Constituição de 88 ainda, tá? Mas a gente vai mudar ela toda e a gente vai aceitar que a gente mudou ela toda. Meio que eu acho que vai ser o caminho mais rápido. A gente vai ter que fazer uma super reforma. Mas essa reforma é inconstitucional. Tipo, vai ser constitucional e dane-se. Porque ou é isso, ou a gente convenciona. Eu tô falando aqui em termos muito políticos, tá? Porque sempre vai vir um operador de direito, e nem todo operador de direito, mas sempre operador de direito. Não, mas veja só, veja só nada, tá? A lei, ora a lei, como já dizia Getúlio Vargas. A lei, ora a lei. A lei, ela depende de algo antes dela, que é a autoridade ao poder. Então você, estudante de direito, ou você, operador de direito, respire fundo, entenda assim, a lei, ora a lei. A lei é um arranjo, a lei tá toda cagada no Brasil. Se houvesse uma ideia, uma noção de lei, né? Uma noção sagrada de lei, né? Lembra lá, Roma não tinha a lei das 12 tábuas? A lei das 12 tábuas tinha um caráter sagrado pro romano. O direito
em Roma tinha um caráter sacro. Cara, tinha um deus, ou uma deusa, agora eu não sei identificar qual era o sexo. Põe Deus Fides, que era um dos primeiros deuses romanos, tá? Fides é na mitologia romana. Mitologia uma ova, na religião romana. Vamos ficar parando de chamar as religiões antigas de mitologia. Mitologia uma ova. Fides, na religião romana, é a personificação da palavra dada. É representada como uma idosa de cabelos brancos, sendo entendida como a mais velha que o próprio Júpiter. Desta maneira, pretende-se transmitir a noção de que a palavra dada, o compromisso, é a base da sociedade e da ordem política. Acreditava-se que o próprio culto da deusa era muito antigo, que teria sido introduzido no tempo de Numa Pompílio. Quem é Numa Pompílio? Galera, quem é Numa Pompílio? Quem é Numa Pompílio? Quero ver a primeira pessoa responder. Sem Google. Numa Pompílio, eu já vou responder. Cara, é mitologia. Sim, mitologia tua bunda. Não é mitologia, não. É a religião romana, assim como havia a religião grega, assim como havia inúmeras outras religiões. Religiões, pessoas oravam, faziam sacrifício, elas acreditavam, elas viviam aquilo. Era uma religião, sim. Né? Não é mitologia, sim. Não é mitologia. É religião. Vamos lá. É representado. Então, assim, o Numa Pompílio foi o segundo rei de Roma. Tá? O segundo rei de Roma. O segundo rei romano foi o Numa. O Numa, ao contrário do Rômulo, o Rômulo era uma liderança criadora, ele era uma potência criadora. O Rômulo, ele era um cara caótico, em certa medida, tanto que ele não teve exatamente o governo, de acordo com o mito, né? Ele não teve exatamente o reinado mais pacífico, né? Não terminou exatamente bem, morre, e aí ele entrega o poder pra um cara que era o oposto dele, que era um homem que estabelecia a ordem e a lei. O Rômulo, ele cultuava Júpiter, o deus do trovão. E o Numa, ele era responsável pelo culto de Fides, que era a deusa da lei, né? Você vê que é a deusa da palavra dada. No fundo, ela tem um caráter muito parecido nesse sentido, Rafael Rizzo, com o Mitra, que é o deus do contrato. E a gente entende isso como, a gente vai pegar a mitologia indo-europeia, né? Ou as religiões, ou a velha religião indo-europeia, pra falar aqui, né? O Mitra ocupava um papel. Inclusive, você fala assim, Renan, eu quero bibliografia, o que você tá falando é real. Por favor, comprem o livro que chama Mitra Varuna. Então, um dos livros que mais influenciou minha visão de mundo, chama Mitra Varuna, do filólogo francês Georges Dumézil. Esse livro, infelizmente, você vai encontrar em inglês, e mesmo em inglês é difícil de encontrar, tá? Você consegue achar PDFs dele. Esse livro é sensacional. Pra você estudar a natureza do poder, tendo como base Mitra Varuna, magnífico, um baita de um livro. E o Mitra ocupa essa posição do contrato, da palavra dada, né? E a Fides é a deusa ligada à lei romana. Então, o que eu quero chegar? A lei tinha um caráter sacro pra eles. A lei era algo muito maior do que simplesmente um corpo normativo. Então havia tabu em desrespeitar a lei. Era um tabu poderosíssimo. Essas sociedades eram sociedades muito ligadas a tabus. A nossa Constituição é uma Constituição laica. Ela é uma Constituição vazia, porque primeiro, ela não é baseada em nada transcendente, né? Zero transcendente. E pior, ela não é sequer baseada num pacto legítimo, né? O pacto de 88 não é um pacto legítimo, é um pacto de uma elite filha da puta, né? Desculpa a palavra, uma elite canalha, uma elite sórdida. Então, óbvio que essa mesma elite que não vê valor nenhum no próprio povo e não vê valor no país, não vai ver valor na Constituição. Então essas pessoas ficam arrotando, a Constituição, o livrinho, né? Olha o livrinho, Ulisses Guimarães. Isso vale nada. Os primeiros a pisarem nesse livrinho são os guardiões dele, que são a Suprema Corte. São os primeiros a pisar. Todo mundo pisa no tal do livrinho. Porque o livrinho, ele é o oposto da lei das 12 tábuas romanas. Ele é zero saco. E ele sequer é mantido através de um mito fundador originário, né? Mito fundador originário tô sendo redundante, mas que é, por exemplo, da Constituição Americana. A Constituição Americana, ela é sagrada porque o mito americano é sagrado pros americanos. Os americanos têm um mito fundador. Vocês têm desde o Mayflower, com aqueles caras puritanos que fundaram a América. Você teve a guerra de independência deles e os Founding Fathers que discutiram e idealizaram um novo modelo de governança. Eles rejeitaram uma monarquia, ou seja, o George Washington podia ter sido rei, mas ele foi presidente, entendeu? E havia uma discussão, inclusive, do George Washington ser rei, e houve essa discussão. E aí veio todas as discussões, e John Adams, veio toda aquela coisa louca tal, plum, uma constituição que cria um mito, o mito da terra dos homens bravos e dos homens livres, né, que inclusive é a parte final do hino americano, é a terra dos livres e dos bravos. Então, você funda uma nação com um mito que hoje essa galera woke tenta desconstruir, só que a Constituição americana, ela é meio que sagrada pros americanos, ela tem esse caráter, assim como a Magna Carta pros ingleses tem algo mais ou menos similar. Os franceses
franceses não. Os franceses destruíram tanto vamos dizer, qualquer processo, vamos dizer, religioso ou mitológico ao redor deles, né? Destruíram a própria monarquia, que eles, sei lá, estão também na quinta, sexta Constituição. Eu não sei se aqui é a quinta República Francesa. Depois vê assim, qual é a numeração dessa República Francesa agora. É uma, né? Eles estão aí nesse processo laicizante, maluco, e a França, ela... né, a França é letra morta também. Se precisar, já faz outra. Ela tá sempre numa república sucedendo a outra, ó. Ela tá, ó, acertei, quinta república. Primeira república começa na Revolução Francesa, segunda é de 48, nossa. Aí vem a terceira, quarta e quinta, né? Então, entendam as coisas nesses termos. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Já que eu tô falando um pouco de história pra falar sobre Constituição, Constituinte, poder originário e tal. Veja que interessante que a República Americana, ela se inspira mais na República Romana, né? Os prédios americanos, os prédios públicos americanos, eles se inspiram. Tem, por exemplo, cidades, já ouviram falar de Cincinnati? Agora, não, Cincinnati é um estado, né? Me corrijam aí, agora me deu eu tô sendo burrão. Cincinnati eu acho que é um estado ou uma cidade? Cidade, beleza. É uma cidade em Ohio. Cincinnati é baseada em Cincinnatus, que era um homem nobre romano que rejeitou, depois de cumprir o papel de homem de estado de Roma, ele queria viver no mato, ele era tipo o Pedro Deirô. Tipo, o Cincinnati, o nome homenageia, vamos dizer, um homem que tinha vamos dizer, uma causa pública tão grande, uma causa pública tão, vamos dizer, tão poderosa dentro de si, que ele rejeitava qualquer poder maior que ele pudesse absorver. Ou seja, a República Americana, ela se baseia muito na República Romana, e ela se baseia muito na rejeição que os romanos tiveram para com a monarquia. Vocês têm que entender que, assim, Roma, ela teve seus reis originários, não lembro se foi 7 ou 12, depois tem que checar quantos foram os reis romanos, e ela termina com um negócio horrível, com um rei que tentou, se eu não me engano, abusar sexualmente de uma nobre, né, qual foi o último rei? É só ver ali, Tarquínio Soberbo, né, que ele era de origem etrusca. O Tarquínio tenta abusar de um membro de umas famílias nobres, não sei se era da família Brutus, eu sei que liderados pelos Brutus, eles acabam com o Tarquínio, e aí institui a República Romana, e boa parte da afirmação do poder da República Romana passava pela negação da monarquia. E eles passaram séculos negando a monarquia, tanto que uma das coisas que apareceu como sombra pro César, séculos depois, era, mas o César vai querer se comportar como um monarca, né? Então quando ele tava na Saturnária e tava com aquele negócio dos caras correndo fingindo que eram lobos ali numa festa, foram tentar meio que fingir coroar o César, e o César renega. Então esse ato de negar, né, a monarquia era um ato de afirmação da república, porque a identidade deles era firmada através disso, e os americanos tentaram fazer isso. Então você vê que você tem várias coisas nesse sentido que, vamos dizer, reafirmam uma origem mitológica. A gente não tem isso na nossa Constituição. A gente precisa entender que a nossa Constituição, na verdade, ela é a afirmação de um jugo, né? Ela é a afirmação de um jugo que se impõe sobre nós, que é um jugo tocado pela nossa elite. Por isso nós nunca podemos esquecer que a nossa elite precisa ser combatida sem dó. Combatida sem dó. Sem a menor dó. Combatam esta elite. Combatam sempre esta elite, tá? Combatam a elite. Nossa elite é canalha, nossa elite é baixa, nossa elite é suja. Nossa elite vai do Walter Salles ao Hugo Mota. Nossa elite vai do Walter Salles ao Hugo Mota. E assim, nenhum deles é teu amigo. Todos eles querem te ferrar, tá? É bizarro, tá? Nós temos que naturalizar falar umas mudanças na nossa Constituição pra gente poder tratar das coisas como elas precisam ser tratadas. Aqui no Brasil, eu acho que você tem que alterar a Constituição pra mexer em prisão perpétua, pra até pena de morte, se quiser tratar. Eu acho que pena de morte, infelizmente, num país como o Brasil, precisa começar a ser tratado. Eu era contrário, eu sempre fui muito contrário à pena de morte, e eu acho que vai ter que ter uma legislação muito específica e muito pontual tratando disso, pra crimes bizarros, hediondos e incontroversos. Tipo assim, o cara matou a mulher, matou e abusou sexualmente das filhas, tá? E veja, e é incontroverso, tipo, não sei se foi. Cara, um caso incontroverso desses, gente, não vamos ficar gastando dinheiro com ele, não. Não vamos gastar dinheiro com ele, vamos só eliminar ele. Acho que o Estado, né, em casos muito específicos e muito pontuais, ele realmente tem que ter pena de morte. Eu não acreditava, mas eu estou acreditando nisso. Eu realmente, eu tive que mudar minha cabeça, porque o Brasil me obrigou a mudar a cabeça, né? E eu acho que a gente vai ter que mudar muito a nossa Constituição, porque com a Constituição atual não tem game. Não tem game. E aí, todas as esperanças, as vãs esperanças que nós temos num eventual presidente da república que melhore tudo, se ele não propor, ou ele não tiver no horizonte dele, mudanças profundas na Constituição, nada vai se resolver. Por isso que eu não acredito que o próximo presidente vai fazer nada de especial, nem o outro.
nem o outro, tá? E por isso que, infelizmente, eu tenho que acreditar, e eu não quero parecer um trotskista guardando o momento histórico da Revolução, eu tenho que acreditar que, assim, tá vindo mais uma crise que vai ter que mexer nesse arranjo, porque do jeito que tá não dá. E eu tenho realmente concepções que estão cada vez mais se alterando em muitas áreas, tá? Eu, por exemplo, eu nunca fui a favor do IPTU, né? IPTU, assim, você hoje, em cidades grandes com IPTU alto, você aluga a sua própria propriedade. Você tá alugando, porque não tenho que dizer, o valor do IPTU tá, assim, criminoso. Você tá alugando sua própria propriedade. Então, eu até postei isso, assim, ó, o IPTU precisa acabar. Eu acho que o IPTU precisa acabar. Aí um cara escreveu assim, Renan, é muito fácil você ficar jogando, ó, o IPTU precisa acabar. E aí, como é que fica a grana das prefeituras? Que as prefeituras dependem disso. Eu falei, olha, né, que é o que eu respondo aqui. Um erro foi criado, né? Foi criado um erro. Porque o Estado tem como uma premissa que é o seguinte, precisa taxar. Mas impostos de renda, impostos dependem de declaração, né? Tem muitas maneiras que as pessoas escapam, burlam e tal. Agora tem certas tributações que elas são fáceis. Tributar a propriedade do cara é fácil, porque senão o cara perde a propriedade. Ou tributar certos setores altamente formalizados, petróleo, combustível, né? Você também tem mais facilidade, você consegue controlar ali. Então o Estado adora esse tipo de tributo. Adora, é um tipo de tributo fácil de obter, né? Não tem pra onde fugir, senão você perde a sua casa. E isso é errado, cara, isso é moralmente errado, isso é uma relação de exploração. Então o que eu respondo é, ok, vamos ter que mudar e rever a forma como nós administramos as nossas cidades e como é feito o pacto federativo, porque não tem dinheiro para as cidades. E também as cidades nunca têm dinheiro, porque também os gastos públicos e a forma de contratação, o método, a estabilidade que nós temos, o tal do direito adquirido, né, faz com que a administração pública seja uma loucura. Então nós vamos ter que rever tudo. E o IPTU, ele é um erro em si, não pode existir, porque senão não existe conceito de propriedade. Só propriedade é um aluguel. E tá sempre subindo, ó, IPCA sobe 31 de fevereiro, uma hora de patamar para o mês de 22 anos. A alta forte da inflação foi do mês puxada, sobretudo pelo grupo de educação, habitação, alimentação e bebidas. Então tributação tá sempre comendo a gente por baixo, tá? Então eu acho, assim, a gente vai precisar tratar, para transformar esse lugar num lugar decente, as coisas de maneiras novas e originais. A gente vai precisar rever muita coisa. O Vinícius Portela diz assim, direito adquirido é uma desculpa para roubar os outros. É exatamente isso, direito adquirido é uma desculpa para roubar os outros. E o direito adquirido é o que faz com que, né, todo o sistema de mamação no alto funcionalismo continue mamando e assim, traulitando dezenas de bilhões nossos todos os anos. São dezenas de, se não, quiçá centenas de bilhões, tá? Se for de contar, as mamatas previdenciárias estão aí, dá centenas de bilhões, são centenas de bilhões que se baseiam no direito adquirido. A lógica do direito adquirido, que, né, é plasmada aí no nosso corpo constitucional, ela faz, né, e como é um pacto de elites, elites adoram o direito adquirido, né, ela impede, assim, ela faz com que o poder público seja uma máquina de sugar as pessoas que trabalham e produzem e avance sobre a propriedade delas, porque você vai ter que ficar sustentando os direitos adquiridos dos outros. Então, é uma situação muito bizarra a nossa. Ontem eu falei na live, a situação argentina é muito diferente da brasileira. A situação de vários vizinhos nossos são muito diferentes das nossas. E ainda tem gente que fala, não é assim, sim, cara, a situação argentina é muito melhor que a brasileira, sim. Nós somos um favelão, nós somos muito pobres, nós somos pouco educados. E ainda tem gente, por conta de mini rivalidades, ficam nessa. Tipo, não, a Argentina, meu amigo, o Brasil é muito mais pobre que a Argentina. O Brasil é muito mais pobre que a Argentina. Se você não consegue entender, por exemplo, o conceito de renda per capita, que é meio óbvio, né? Você vai dividir o PIB, tá? Pelo número de pessoas. Aí depois você pega o índice de Gini e vai ver. Porque assim, você pode ter uma renda per capita que seja, vamos dizer, concentrada no topo, e aí todo mundo vai ser muito pobre na base, porque você tem uma alta concentração. Esse é o caso brasileiro, um dos países com maior concentração do mundo. A Argentina é menos desigual que o Brasil e ela tem uma renda per capita maior que o Brasil. Então, a Argentina o caso da Argentina é bem menos dramático que o nosso. Também são mais escolarizados do que a gente e leem mais do que a gente, tá? Então, quando eu boto todos esses elementos na mesa que são factuais, não são opinião, eles são factuais, acho que discordar desse ponto passa a ser um exercício de burrice. Passa a ser um grande exercício de burrice. E a gente não olha, porque a gente finge. E a gente finge. E assim, eu vou te falar assim como me irritam. Tava tendo uma discussão. A gente se perde tanto em infantilidades, discussões idiotas. Tava tendo uma discussão no Twitter, agora, domingo e segunda-feira, que é de cortar, cara. Qual era a discussão? Lá no Texas, olha a discussão, assim, isso mobilizou, Rizzo, assim, milhares, dezenas de milhares de brasileiros numa guerra real, chauvinista burra. Porque lá no Texas, eles estavam lá divulgando uma receita de pudim texano, que é o Texas Flan.
que é um flan? Flan é um pudim, tá? É a mesma receita. O pudim que a gente conhece não foi inventado no Brasil, galera. É triste, né, explicar isso para as pessoas. O pudim é uma das receitas mais antigas que tem. Você pegar um ovo cozido com algo adoçado e leite, tá? E algo que tá adoçando em geral mel, depois açúcar, e você servir ele depois que ele talha e você cozinha, é assim... esse tipo de preparo é datado do Império Romano, sacou? Isso é muito antigo, muito antigo. Misturar essas duas formas de proteína do leite, a gordura do leite e do ovo, não é uma invenção nossa. Nós não inventamos o pudim. Mas o que aconteceu? Os brasileiros ficaram indignados e ficaram lá xingando americanos, porque nós inventamos, o pudim é nosso. E aí eu vejo, assim, que a gente demonstra patriotismo através de uma espécie de chauvinismo de pequenas causas, né? Nós temos orgulho de pequenas burrices nossas. E tipo, é sério que as pessoas estão brigando por pudim? Não, os americanos têm muita inveja da gente. Puta que pariu, cara. Eu não me aguento, cara. Eu não me aguento. E tem um padrão, né? O padrão é o seguinte, o cara que... o defensor da origem brasileira do pudim é o mesmo que acha que roubaram o nosso ouro. É o mesmo que acha assim, se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, nós seríamos outra coisa. E o cara não percebe que a maior parte da constituição genética dele é portuguesa. Assim, o cara chama João Amaral. O João Amaral, ele disse que, roubaram o ouro dele. Não, João Amaral, você veio pro Brasil, você é português e misturou ali com o resto da galera, tal. Não dá pra você falar e culpar alguém que faz parte da sua consciência. Você tá culpando seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Você tá culpando seus ancestrais, seu burro. Você não consegue olhar, tá? Não, ele não consegue. Ele não consegue, assim, não havia o conceito de Brasil como uma nação soberana. O Brasil colônia, ele era uma colônia de Portugal. Não havia um conceito de brasilidade ali, sabe? O ouro era dos portugueses, não era dos índios. Os índios nem davam valor pra ouro nenhum. Eles nem sabiam o que, entendeu? Eles eram ágrafos, eles eram muito simples, os índios que ficavam aqui. Não tinha esse conceito nenhum. Essa baboseira. Então faz parte de uma burrice, é um chauvinismo burro, que no fundo é um ódio de si próprio também, todas essas coisas, né? E eu fico assim, olhando, né? O Rafael Balsão falou outra, Santos Dumont não inventou avião, estou cansado disso. É a mesma coisa, né? Já fica, não, é isso. É triste e é triste porque é muito burro. E assim, é como se a gente tentasse, vamos dizer, demonstrar alguma dignidade errando, né? Vou mostrar minha brasilidade no erro. É difícil, muito difícil. Agora tem pequenas coisas que nos dão esperança. Vou falar uma pequena coisa que me deu esperança, que eu gostei muito, que aconteceu agora nos últimos dias. Segura Rafael Almeida Riso. Vocês souberam, tá? Que o Sérgio Maurício, que é o locutor da Band da Fórmula 1, vocês sabem que tem um locutor da Band, não perde mais Max Verstappen, não sei o que, né? O Sérgio Maurício, ele é um locutor lá, e ele aparentemente é um sujeito de direito. Ele comentou lá numa postagem da Erika Hilton, e ele foi cancelado. Organizaram uma campanha de cancelamento com várias páginas ridículas, né? Tipo assim, a página Aston Martin de Ituiutaba, a página Williams de Osasco, a página Alpine de Maragogipe. Essas páginas todas, elas se juntaram. Eu tenho umas páginas de pilotos de Fórmula 1. Oliberman Brasil. É um menino inglês que tem uma página no Brasil, né? Que fizeram a página do cara. Em geral, uma mulher retardada que assiste Drive to Survive. Essas pessoas precisaram participar de uma campanha de cancelamento, todos contra a transfobia, por causa da Erika Hilton. Que é um esporte, assim, deixa eu explicar pra vocês, seus bando de retardados, bando de imbecil. É um esporte controlado por sauditas, tá? Hoje, o negócio da Fórmula 1 é tocado também por sauditas. A Aramco é uma patrocinadora. A Aramco é da Arábia Saudita. A Erika Hilton não teria muito sucesso com as causas dela na Arábia Saudita. Vocês, tá, ficam engordando os cofres de sauditas transfóbicos, homofóbicos de toda sorte. E ficam aí, né? Ai, porque o Sérgio Maurício vai se ferrar. A página Aston Martin Brasil, tendo a Aston Martin como a equipe de Fórmula 1 patrocinada diretamente pela Aramco, que tá lá, ai, Aston Martin Brasil. Vão, seus jecas, seu bando de caipira. Mas o que aconteceu que eu fiquei muito feliz? Eles cancelaram e disseram que conseguiram afastar o Sérgio Maurício, né? O que aconteceu, né? A Band aguardou passar o cancelamento e agora ela confirmou que o Sérgio Maurício vai narrar o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. E espero que narre todos os outros, porque a Band se tocou que o cancelamento é esse fenômeno fugaz. Ai, cancelou, aí passa uma semana, a vida continua normal. E o Sérgio Maurício vai narrar e no máximo vai acontecer, vai ficar, sei lá, Daiane, dona da página Ferrari de Morungaba, transfóbico, foda, tá?
É isso, parabéns para a Band. Ó, Rede Bandeirantes, meus parabéns. Fizeram certinho. Manteve o cara lá e eles que chorem. Aí vai ficar aquele Flávio Gomes, um dos caras que eu mais odeio no Brasil, lista de pessoas retardadas que eu odeio no Brasil, Flávio Gomes, tá? Que era da ESPN, que é dono do site Grande Prêmio. É o comunista, ele é comunista, fã da Coreia do Norte e colecionador de carros antigos. Flávio Gomes, que passa a vida dele rodando podcasts falando mal do Ayrton Senna. A vida dele é ganhar dinheiro e notoriedade falando mal do Ayrton Senna. A vida dele é falar mal do Ayrton Senna. Então, e ele vive falando mal do Ayrton Senna, e aí ele vai nos podcasts falar: não, eu conheci o Ayrton Senna, mas eu não me orgulho disso. Sim, você tem que ficar falando na cara pra aparecer, né? Então esse e o time dele, os funcionários da empresa dele, ficaram todos lá cancelando lá. Ai, não podemos aceitar a transfobia. Aí a página Aston Martin Brasil, direto de, sei lá, Camanducaia do Oeste, né? Não, veja só. Coisa pata. Parabéns a Band. É assim que se reage. Cancelamento é assim. Dane-se, não aconteceu nada. Vocês estavam promovendo a Erika Hilton. Promovendo a Erika Hilton. E que bom, deu em nada. A Erika Hilton foi, desfilou e a vida tá tudo igual, tá? Espero que ele continue até o final do ano e que a Band mantenha essa política de cagar pra cancelamento. Vamos falar, quer falar do Nicolas? Manda aí, o que você quer que eu comente ali? Eu vi o Danilo escrever um texto sobre isso, tá? Muito bom. O que o Nicolas mandou? O Nicolas tá sentindo, tá? Porque ele tá tomando umas canceladas lá dos bolsonaristas, né? Dos leais à família. E aí ele veio denunciar, olha só. Uai, faço esse post tão somente para me dirigir àquelas pessoas que, por ingenuidade e inocência, podem estar sendo afetadas e induzidas a erro pela campanha de ataques covardes e desonestos que venham sofrendo há meses. É gente que simula virtude e boa intenção, que finge estar movida por algum nobre propósito, mas que em verdade age em função de sentimentos e interesses que talvez não admitem nem para si mesmos. E não direcionam a um somente, mas a vários que exigem uma maturidade em mim que está ausente neles mesmos. Nossa, como você é nobre, né? Sujeito nobilíssimo. Me movo de acordo com os valores e convicções, não com base em um manual de conduta saído da mente de quem se imagina por alguma razão ter relevância, grandeza e moral para ser fiscal da conduta alheia. Não vou parar nem mesmo ser submisso ao medo do julgamento e ataques coordenados dos perfis falsos que em suas opiniões parecem ter eco no povo ou serem relevantes no mundo real. Ele tá falando do Carluxo e ele tá falando, sabe de quem mais? Quem? Dos bots e perfis do bolsonarismo que ele sempre disse que não existiam. Danilo Gentili postou aí, tá? O Danilo, vai só no ex do Danilo. O Danilo mostrou porque o que o nosso querido Nicolas achava do gabinete do ódio até ontem. Tem que ser muito retardado pra acreditar que existe um gabinete do ódio. Foi provada a existência do gabinete do ódio. Ataques coordenados de... Não, agora tem. Porque é o seguinte, né? Agora que ele é vítima disso, agora existe o tal do gabinete do ódio, né? E agora existe. Quando ele se valia disso, quando ele se serviu disso, quando ele cresceu com esses mesmos perfis, incensando as coisas dele, aí era beleza. Aí é beleza, né? Aí é lindo, aí é legal, aí é bacana, tá? Agora que não, agora é inadequado, né? Esse é um textão, tá? Que precisa ser colocado aqui, Riso, que é publicado na semana que haverá a manifestação pró-Bolsonaro. Entendeu? Por quê? Porque tá tendo uma tensão. Há uma manifestação convocada, que é a manifestação do dia 16 de março, cujo tema principal é o quê? Defesa da... Anistia? Não, é defesa da corrupção. Verdade. Dia 16 tem uma manifestação pró-corrupção acontecendo aqui. Vocês estão sabendo? Tem uma manifestação agora, nesse fim de semana, pró-corrupção, que vai acontecer aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e tal. Essa manifestação pró-corrupção, ela é tocada pelo Bolsonaro e ela tem como fim facilitar a candidatura de figuras corruptas do bolsonarismo e do Centrão. Então tem uma manifestação, cara, pró-corrupção que o Bolsonaro tá tocando. Essa manifestação antes era uma manifestação pró-ego do Nicolas e de outros pós-bolsonaristas, né? Eles vão aparecer, porque ninguém ali tá tocando impeachment porcaria nenhuma. Não é uma manifestação sobre impeachment. Já falei pra vocês que não tem chance de ter impeachment aí. Então tem uma manifestação que vai acontecer pró-corrupção, sucedendo uma manifestação pró-ego dessas pessoas. E essa manifestação pró-corrupção, ela vai ter como natureza um monte de gente vestida de amarelo, tá? Em alguma avenida, em algum lugar, gritando mito, cantando Viva o Bolsonaro, talvez cultuando o Valdemar, vão ouvir o Silas Malafaia, e o mito vai falar que ele não quer ser preso porque o Bolsonaro já tá com medo de ser preso. E, cara, esses caras vão ter que dividir caminhão, né? E a relação com o Nicolas tá uma merda. Ele encontrou o Renato 38 agora que xingava o Bolsonaro, e aí os caras bateram nele nisso, então a relação tá ficando muito ruim. E aí esse texto vem aí já, né, mostrando, eu não vou me submeter assim, tem um gabinete do ódio já praticamente batendo. Que legal, entendi. Esse é o game que tá rolando, né? Sim, amigos, esse é o game que tá rolando. É um game de um grupo político completamente tensionado, com divisões internas que não vão se resolver, que pelo contrário, elas vão apenas aumentar. E vão aumentar, e vocês precisam colocar isso no papel, tá? Porque as relações de poder entre eles
vão se alterar. Eu lembro que ano passado eu falei muito sobre a armadilha de Tucídides, no caso Pablo Marçal versus Bolsonaro. Digite se vocês lembram quando eu expliquei o que era a armadilha de Tucídides, o que era o contexto da armadilha de Tucídides brasileiro, no caso da direita brasileira bolsonarista. A armadilha de Tucídides é um conceito que um autor americano fez em cima da obra Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que era um historiador grego, que contava a guerra do Peloponeso, né, entre atenienses e espartanos. E ela tratava, o conceito da armadilha, ele tratava de uma tensão que havia entre duas forças políticas que buscavam hegemonia num determinado local. Esparta, que era a potência estabelecida, era uma potência mais continental do que marítima, e tinha um poderio militar maior do que Atenas, e Atenas, que ela tinha um poderio naval maior e que exercia, vamos dizer, uma pressão dada à competição com Esparta por estar criando colônias e criando um quase império após vitória sobre os persas, ali na região do Egeu, até ali perto da Ásia Menor e tal. E aí essa tensão que existe entre uma potência consolidada e a potência em ascensão, ela vai gerar uma guerra, e é quase inevitável você ter uma guerra. Então usam muito o conceito de armadilha de Tucídides para falar sobre a relação entre China e Estados Unidos, que tá pintando uma armadilha de Tucídides em que os Estados Unidos e a China vão acabar criando uma corrida entre uma e outra, porque quem tá estabelecido quer evitar a ascensão do outro. E eu falei, olha, a gente vai ter uma armadilha de Tucídides à época, né, naquela eleição, entre o marçalismo e o Bolsonaro. Ela fez com que a lógica da que a gente assistisse como o bolsonarismo ia reagir a essa potência que ascendia, que no primeiro, não, quero ser amigo, quero isso, quando viu, só quer tungar. O Marçal, ele serviu como precursor da libertação de muitos bolsonaristas oportunistas que estavam aguardando algum momento para que eles não precisassem ficar permanentemente submetidos às vontades e decisões da família. O Nicolas é um deles, eles começam a ter um tamanho grande. E outro cara que fomenta um pouco isso é o próprio Valdemar, porque como eu já disse milhões de vezes, inclusive antes das eleições de 22, o Valdemar quer ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Ele quer ter um bolsonarismo que ele possa negociar e fazer as coisas dele, que ele possa ter os votos e manter o fundo partidário dele e o fundo eleitoral dele do tamanho que eles estão, sem depender em si vamos dizer, dos humores de um cara muito instável como o Jair. Então ele investe no Nicolas aqui e nos outros caras dos estados, ele traz os caras pra perto, cria esses super bolsonaristas e esses caras declaram a independência ao Jair. Então a armadilha de Tucídides está rolando agora, envolvendo não apenas Marçal, porque o Marçal perdeu muita força, o Marçal cagou todo na eleição. Envolve o Nicolas hoje, o Nicolas é um elemento disso aí. E aí você tem esse racha, é uma potência em ascensão dentro do bolsonarismo, e aí como o Bolsonaro, então você tem essa guerra, por vezes ela é uma guerra fria, mas em algum momento ela vai virar uma guerra de contato, né? E esse é o ponto. E nós aqui estamos nos estruturando, né? Lembre-se que a Macedônia ficou lá, se ferrou aqui, ferrou ali, acho que ficou com os espartanos um pedaço dessa guerra, se eu não me engano, tá? Mas ficou ali e tal, aprendeu guerra com os tebanos, estudou e tal, aí montou o próprio poderio e lá. Então vamos tudo ao nosso tempo, mas deixa eles se matarem ali, tá? E tá rolando essa armadilha e ela só vai piorar. Eu tô explicando esse conceito da armadilha porque eu preciso explicar da distribuição de forças. Portanto, assim, se essa guerra, ela se dá por conta, vamos dizer, da pressão exercida por uma potência em ascensão e os medos da potência estabelecida, isso se acirra ainda mais quando a potência estabelecida diminui o status dela. E o que vai acontecer? O Bolsonaro diminui o status já perdendo direitos políticos e vai diminuir mais ainda porque ele será preso. E assim, Brasília, a política em Brasília e o judiciário em Brasília sabem que o Bolsonaro, em não se alterando nada, será preso. É isso. Se não se alterar, não tivermos nenhuma alteração, o Bolsonaro será preso. O próprio Bolsonaro sabe disso. Então um Bolsonaro preso, ele tem muito menos força. E aí todo mundo que quer se libertar do bolsonarismo, que são esses oportunistas que estão agora buscando esse caminho, eles estão loucos pra fazer isso. E eu acho que isso, tanto pro Eduardo quanto pro Carluxo, etc., é muito estressante. Porque eles estão vendo, vamos dizer, aos poucos o que eles construíram se esvaindo, né? Como areia por entre os dedos deles. E é meio que isso, né? Então é uma briga longa, mas é uma briga que ela tava clara que ia acontecer, né? É um projeto que não foi construído através de valores, não foi construído através de lideranças virtuosas. O projeto foi construído no personalismo de uns e no oportunismo de outros. E vai dar nisso, vai dar merda. Manda aí, Rizzo. IPCA sobe 1,31% em fevereiro, maior patamar para o mês em 22 anos. A alta forte da inflação do mês foi puxada sobretudo pelos grupos de educação, habitação e alimentação e bebidas, né? Índice nacional de preços, o preço subiram 1,31% em fevereiro, conforme o maior patamar, tá. O resultado representa uma forte aceleração na inflação em relação assim, estamos com uma baita inflação. E reparou que o Lula, ele só foca no discurso dele na parte da agricultura, né? Eu gosto de lembrar disso, porque a Janja estava agora em Roma, né? Foi pra Roma e saiu torrando e ela
a nossa legislação não permitia que ela fosse, né, como parte de uma delegação brasileira. Ela não tem essa regalia. E ela foi lá. E enquanto isso, eles ficam lascando no rabo do agro. Não se esqueçam disso. O papel social deles é esse. É lascar o pau no agro. Aí ficam culpando o agro por problemas de preço que escapam ao agro. Volta a colocar... Não fosse o agro, não tinha divisa no Brasil. Não tinha divisa no Brasil, o valor do real seria ainda mais barato. Já parou pra pensar nisso? Se não entrasse divisas aqui, o valor do real seria ainda mais pobre. O dólar seria mais alto. A comida, o petróleo teria tudo mais caro. Esse discurso do Lula é um discurso de vagabundo. Porque ele não corta na carne pra reduzir imposto, né? Não corta. Ele fica só jogando a culpa nos outros.